Pessoal, vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui utilizou inteligência artificial hoje? Levanta a mão. Tem certeza? Quantos aqui acordaram hoje e olharam o seu smartphone? Levanta a mão. Então 100% de vocês usaram inteligência artificial. Eu vou tentar nos próximos 20 minutos trazer um pouco da simplicidade que é a inteligência artificial, né, e como ela está inclusa dentro do nosso dia a dia, tanto das empresas, nas prefeituras, nas cidades, no nosso dia a dia com esses devices, com smartphones e assim por diante. Tá? Meu nome é Marcelo Leite, eu trabalho na Microsoft num time de especialistas de tecnologia, sou especialista em inteligência artificial e plataforma de dados. Bom, o que a inteligência artificial pode criar, né, dentro da nossa realidade? Basicamente, seria como a gente pensar em várias possibilidades de pessoas trabalhando ao mesmo tempo com as capacidades que a gente tem hoje dentro da nossa plataforma humana, né, potencializado por um computador. Então, se eu tenho a capacidade de ouvir, se eu tenho a capacidade de falar, capacidade de observar, né, e de processar tudo isso, eu colocando isso dentro de uma máquina que faça esse mesmo processo, ele consegue ser, né, otimizar, melhorar a performance das pessoas. E esse é o grande desafio da inteligência artificial, aumentar a capacidade da criatividade humana, que é algo que ainda a inteligência artificial não conseguiu fazer. E vocês vão ver que a inteligência artificial ela está inserida no nosso dia a dia, mas ela não é como os filmes de ficção científica retratavam há 20, 30 anos atrás. Não é como os desenhos na década de 60, os Jetsons e aqueles, né, toda aquela caricatura sobre os robôs substituindo pessoas. Isso ainda não existe, ou parte daquilo não existe. Mas a inteligência artificial ela já está inserida no nosso meio e fazendo coisas bem impressionantes, né? E por que agora a gente fala de inteligência artificial? A inteligência artificial ela começou a ser empregada mais ou menos na década de 50, final de 40 ali, mas a dificuldade maior era como que eu pego modelos estatísticos, porque basicamente, né, inteligência artificial está ligada à matemática, está ligada à probabilidade. Nós, humanos, a gente toma decisões com base em estatística, em probabilidade. Então, para eu reconhecer uma pessoa que eu já vi uma vez na minha vida, eu preciso colocar, né, pensar, saber se eu já vi aquele rosto, e aí a partir daquela compreensão da imagem que eu estou observando, eu consigo identificar ou não aquela pessoa. E às vezes a gente fica na dúvida, né? Nossa, parece que eu já vi essa pessoa, mas será que é ela mesmo? Qual que é o nome dela? E é assim que a máquina funciona. É estatística. Poxa, eu estou sendo assertivo ou não nesse modelo estatístico? E nos últimos anos a gente teve um avanço muito forte no campo da inteligência artificial, né? Vários grandes players de tecnologia investiram em inteligência, mas não só eles, né? Não foram só as grandes empresas. Todas as pessoas trabalhando em plataformas de redes sociais, plataformas de dados, e vocês já ouviram aqui falando sobre a importância desses dados, contribuíram de alguma maneira para a inteligência artificial. Porque para a inteligência chegar aonde a gente está hoje, foram esses 3 pontos que criaram a comunidade, a plataforma como ela existe. Computação em nuvem é uma capacidade limitada de processamento. Hoje você pode ter um computador simples ou um smartphone simples, se conectar a uma nuvem e fazer um processo de 1 milhão de registros, 5 milhões de registros, né? Vocês já ouviram aqui falando sobre a importância de dados, grandes volumes desses dados. Se eu tivesse sempre que comprar um computador novo, quando sai uma nova plataforma de inteligência artificial, se eu estivesse trabalhando com isso, eu ficaria só investindo em máquina, né? E hoje, esses 2 pontos, a inteligência baseada na nuvem, ela capacita tanto pessoas, né, pessoas físicas a trabalhar com inteligência artificial,
pequenas empresas, startups, fintechs a programarem inteligência artificial, mas também as grandes companhias implementarem no dia a dia delas. Tá? Então esses três pilares, eles fundamentaram a computação em nuvem, o grande volume de dados, eles aí fundamentaram o terceiro pilar, que é a inteligência artificial, como ela existe hoje nas empresas. A gente tem dois dados interessantes: 95% das empresas até 2025 vão usar inteligência artificial. Por que tem esses outros 5%, né? Porque sempre tem alguma empresa que ainda muito tradicional, tem um processo de transformação digital mais lento, né? Vai entrar num processo mais tardio. Mas hoje a gente já vê as empresas mexendo muito nos seus dados, trabalhando eles de uma maneira que a inteligência artificial ou esses modelos estatísticos possam dar mais resultado, possam dar mais um insight diferente, né? E um outro dado importante, até 2020, isso é, daqui a 1 ano e meio, 10% de todas as empresas do mundo estarão comercializando os seus dados. E isso é fantástico. Não importa a área que você esteja trabalhando, você está trabalhando com marketing, você está trabalhando com vendas, você está trabalhando no administrativo e assim por diante, você está gerando dados para a sua empresa. E a sua empresa tem capacidade de comercializar esses dados em relações B2B, por exemplo, fazendo parcerias comerciais, informando para atender regulamentações do governo e assim por diante, ela trabalha com dados. Tá? Em 91, esse cara aí que eu particularmente admiro bastante, ele falou uma coisa interessante no momento que a Microsoft montou um time de pesquisa, que hoje já conta com mais de 9 mil pesquisadores no mundo inteiro, que chama Microsoft Research. Computadores que um dia poderão ver, ouvir, conversar e entender os humanos. Né? Em 91, ele falou, né, dentro de um livro que ele lançou, e foi bem o pontapé inicial para esse Microsoft Research. Né? Será que o Bill Gates estava certo? Por que hoje a inteligência artificial está inserida no nosso dia a dia? E não há 10, 20 anos atrás. Porque ela chegou num nível de excelência com esses supercomputadores que a gente tem na nuvem, com os modelos estatísticos sendo muito mais eficientes, que ele começou a ter paridade humana. Isso é, a capacidade de uma pessoa, ela é a mesma da máquina, coisa que a gente não tinha nos últimos anos. E vocês vão ver nesse slide, por exemplo, que é tudo isso nos últimos anos. Então a paridade humana de reconhecimento de objetos ocorreu em 2016. Paridade humana de reconhecimento de fala, então eu consegui compreender igual a uma pessoa, uma fala, em 2017. Compreensão de leitura, em 2018. E a tradução automática, em 2018 também. Ah, Marcelo, mas eu já usava tradutores de reconhecimento de tradução há 5 anos atrás. Bacana. Mas eles eram simples? Você conseguia colocar um dispositivo no seu ouvido, ouvir uma pessoa falando em uma língua e o dispositivo está falando na sua língua nativa? Não. A latência, né? A gente ouviu falar sobre latência na questão de realidade mista ou realidade virtual. Isso é algo super importante, porque a gente está falando de nuvem, que seriam data centers, poder de processamento na nuvem, né, que é algo externo, ou eu preciso de uma comunicação via internet, mas eu preciso ter uma comunicação rápida. E aí estão os maiores desafios nossos com tecnologia. A hora que isso ficar mais rápido, mais veloz, as capacidades vão ser cada vez melhores. Então esses wearables, né, um Apple Watch ou um óculos de realidade aumentada, quanto menos velocidade ele tiver para ir até o poder de processamento, a inteligência artificial e retornar uma decisão, ou até uma outra tecnologia que a gente está trabalhando. Como que eu capacito a inteligência artificial, treino ela e depois coloco ela embarcada no dispositivo, né? Para eu ter um sensor ali que tenha a inteligência para fazer aquilo com que ele foi implantado. Eu tenho 3 cenários práticos de inteligência artificial que vocês podem sair daqui e já começar a implementar dentro da empresa de vocês,
dentro dos modelos de negócio. Se tiverem montando suas startups, pode falar comigo, que eu tenho interesse em investir. Vamos fazer juntos. Agentes virtuais. A gente vê uma quantidade enorme de agentes virtuais sendo criados todos os dias, né? 95% das interações entre empresas e seus clientes serão através de agentes virtuais até 2025. Aplicações inteligentes. Aqueles sistemas básicos, por exemplo, um sistema ERP, né, que é o de frente de caixa. A gente vai numa loja hoje, eu chego naquela loja, eu vou com um produto, pego um produto na gôndola, levo até o caixa, aí a moça vai pegar o produto, passa o código de barra e depois ela me fala o valor. Por que a minha experiência tem que ser assim? Por que eu não posso chegar na loja e a pessoa já ir lá, pegar a Coca-Cola, me entregar, me passar o cartão e eu sair da loja? Por que eu tenho que tomar alguma decisão? Por que a loja não pode ser inteligente? Aplicações inteligentes hoje estão revolucionando o mercado de varejo de forma com que, por exemplo, vocês já devem começar a ver isso de maneira mais forte até o final desse ano, começo do ano que vem. Lojas em shopping centers, por exemplo, que vocês vão entrar na loja, o vendedor já vai receber no tablet dele a sua foto, quais foram suas últimas compras e quais os produtos que ele deve te fornecer, quais os produtos que ele deve te recomendar. Isso liga com o terceiro pilar, que é a revolução dos processos de negócios. Quando eu crio experiências novas para os clientes, quando eu reformulo os meus sistemas, a minha forma de interpretar a tecnologia dentro da empresa, isso começa a criar processos totalmente diferentes. Tá? Então, só exemplificando a parte de assistentes virtuais, ou bots, como a gente quiser chamar, esses agentes virtuais, eles vão se tornar cada vez mais presentes no nosso dia a dia e fazendo situações de ponta a ponta. Não mais fazendo só perguntas e respostas como muitos bots hoje são operados, né? Eu trouxe como exemplo aqui um bot construído com uma empresa que opera aqui no Brasil. Não sei se vai. O valor da fatura deste mês é R$ 89,99. Vou ficar fazendo propaganda, mas se vocês quiserem baixar o aplicativo dela, vocês já conseguem fazer essa interação. Vocês vão entrar no aplicativo, ele vai ter a Aura, que é o assistente virtual. Clica no Aura, qual que é a minha fatura? Quanto de plano de dados eu já gastei esse mês? Né? Eu posso comprar um plano de dados adicional? Eu sou proprietário, pessoa que é empresarial não tem. Eu sei. Mas vai entrar. É um programa global, né? Vai chegar lá. Vai chegar. O segundo ponto importante, por exemplo, é aplicações inteligentes. Esse é um dos usos, né? Segurança do trabalho. Por exemplo, como eu identifico hoje que os meus operários dentro de uma obra estão usando equipamento obrigatório de segurança, né? Os EPIs. Eu poderia ter uma câmera que fizesse esse monitoramento para mim. E a partir do momento que ela viu uma pessoa que não está com aquele equipamento, ela alerta o gerente daquela obra, daquele departamento, para ir lá e ter uma ação humana, né? Um outro caso interessante, esse eu coloquei a marca, porque não dá para tirar totalmente. O Uber, ele trabalhou uma solução de segurança através do reconhecimento facial. É o que eu falei para vocês, a experiência da loja, chegar numa loja, já ser reconhecido, enviar para o vendedor o histórico de compra, quais os produtos que ele deve te recomendar. No caso do Uber, eles melhoraram a segurança deles utilizando esse reconhecimento facial. Então hoje um motorista, para ele começar a dirigir do Uber, ele precisa fazer o reconhecimento facial. E algumas vezes durante o dia também é solicitado para ele esse recheck do reconhecimento facial. Marcelo, mas isso já existia também. Por que é diferente? Por causa da assertividade. A inteligência artificial hoje acerta. Então eu consigo analisar todos os aspectos do rosto para eu poder fazer um reconhecimento facial. E na transformação de processos, né? 85% das empresas vão utilizar a inteligência artificial pelo menos em algum processo da gestão dela, da operação, da forma como ela vende, como ela entende o cliente e assim por diante.
Eu trouxe um caso aqui do Hospital 9 de Julho também. Se vocês fizerem hoje uma cirurgia dentro do Hospital 9 de Julho, vocês vão lá para o pós-operatório, e nesse pós-operatório vocês vão observar que tem uma câmera dentro do leito. O que essa câmera faz? Essa câmera, ela fica como um assistente para você. Ela está te ajudando. Por quê? No momento que você está num pós-operatório, se você descer da maca e for até o banheiro, às vezes você não compreende uma falha que pode ter dentro do seu corpo e você pode cair. Esse é um problema da OMS. Ela colocou como um dos maiores desafios do novo século criar soluções que diminuíssem a queda no pós-operatório. 25% das pessoas que caem no pós-operatório têm problemas, têm problemas devido a essa queda. Então, o que essa solução faz é simplesmente alertar uma enfermeira que ela tem uma situação de risco, uma pessoa está descendo da maca, e aí ela consegue ir até o leito e ajudar essa pessoa a caminhar até a final. Legal? Marcelo. Oi. O Kimura falou que logo tá no SUS também, né? Processo de rollout. Sol, para fechar, eu vou passar um videozinho para vocês. Okay, right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? So what I'm doing is I'm making a very rough prototype, and what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. I personally think that what this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. So the idea is if you are distracted by the vibration, are you able to write better? I don't know. I don't know. It's affecting something. I don't quite know what's happening. I'm on to something, right? I'm on to something. Jesus Christ. Oh my God. It makes me forget that I have a tremor. I've drawn one of them for a long time. I've actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it. Mum, it's called the Emma. Oh, brilliant. It's got my name on it. Right. Só pra gente não ficar chorando aqui. Só uma última reflexão para vocês, né? Próxima vez que perguntarem para vocês se vocês usaram inteligência artificial hoje, podem responder que sim. A inteligência artificial está inserida no nosso dia a dia. E hoje nós temos, né, quando a gente pega um celular, por exemplo, ou algum desses devices, a gente tem mais poder na ponta do nosso dedo do que todas as gerações que já passaram por esse mundo que a gente vive, né? E a pergunta que eu deixo para vocês é: o que vocês vão fazer com todo esse poder dentro da empresa de vocês, né? Com todo esse poder hoje? Ok? Obrigado a todos.